65% vou repetir, 65% das pessoas com mais de 60 anos de idade não se sente representada por marcas, produtos e serviços. E este faz o tema da nossa entrevista com o especialista em marketing para a geração 60 mais, Martin Enkel. Como vai você e fala de onde, Martin? Tudo bem, bom dia, ou boa tarde a todos, ou boa noite, né? Estou falando de São Paulo, onde a gente tem a sede da Senior Lab, que também atua no Rio Grande do Sul, mas agora eu estou residindo em São Paulo. Então, Martin, olha só, nós teremos 73 milhões de pessoas idosas no Brasil até o ano de 2060. Como, na tua opinião, esse segmento valioso não está recebendo a atenção da indústria? Eu gosto esse prazo, né, 2060 é tão longínquo, né, tão distante, né, para um mercado que não sabe com certeza o que vai fazer no ano que vem. Eu gosto de trazer ao valor presente algumas informações. E a presença da população e a importância da população 60 mais no mercado, ela já é, esse ano, muito impactante, muito latente. São 34 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil, isso equivale a 16% da população. A renda, com os novos dados da PNAD domiciliar, que foi divulgada no final da semana passada, a gente terminamos nossos cálculos aqui e a gente identificou que a renda total dessas pessoas no ano passado foi de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso equivaleu a 15% do PIB de 2021. Então, assim, por que eu estou trazendo a valor presente? Porque as ações elas precisam acontecer agora, não é planejamento de médio e longo prazo. São ações de curto prazo, até porque esse consumidor, com essa renda que é o que eu acabei de citar, está comprando nesse momento, está fazendo escolhas, está escolhendo marcas, está abandonando outras, e a gente percebe já um movimento não intenso como ele poderia e deveria ser, mas bem consistente, de grandes empresas, médias e também pequenas empresas, começando a prestar muita atenção nesse consumidor. Mas não apenas dizendo, olha, vem aqui comprar na minha loja porque eu quero que você compre aqui. Não, eles estão fazendo movimentos consistentes de capacitar suas equipes na área da indústria, desenvolver produtos e comunicação e posicionamento adequado, né? E na área de serviços também entender quais são as novas necessidades dessa população que quer consumir, quer ter novas experiências, né? Então, essa é a realidade que a gente está vivendo e dentro nesse cenário, hoje, em 2022, que a gente já tem muitas oportunidades. Tu tens como nos pontuar qual o progresso, o que houve de mudanças para que as pessoas da geração 60 a mais comecem a se sentir valorizadas? O sentimento de valorização tá no momento que a gente se sente reconhecido, se sente percebido e se sente entendido. Então, eu creio que, estou convicto que à medida que as marcas se posicionem e comecem a entender as demandas, os desejos e as questões do público maduro, do consumidor maduro, tende a diminuir essa sensação de ser mal atendido. Eu gosto de trazer, eu gosto de avaliar assim, os números mais ocultos, né, em alguns estudos. Essa premissa de que esse percentual da população se sente mal atendido, ele se repete em outras faixas etárias também. O que eu quero falar é o seguinte, é um sentimento humano querer mais. Então, inclusive as faixas etárias mais jovens, né, geração Z, se declara também, em pesquisas de satisfação, que tem a sensação que as marcas não entendem elas.
Então, isso é importante a gente considerar que essa não é uma informação absoluta, mas o fato é que a gente vê uma dissonância cognitiva assim, entre o que as empresas estão fazendo e o que elas desejariam entregar ou acham que estão entregando para o consumidor maduro. Tem questões ligadas ao design, tem questões ligadas à comunicação, e aí tu citaste a representação, né, a percepção do público maduro nas marcas. A publicidade, ela está muito ligada, tanto a publicidade digital quanto a publicidade clássica, né, está muito ligada e muito gerada por pessoas que não têm muitas referências, né, profissionais jovens. A gente vê hoje numa agência de comunicação, né, as antigas agências de propaganda, que hoje tem vários formatos, um diretor de criação tem lá seus 30 anos, 40 anos no máximo, quando chega a isso. Então, eles não têm todas as referências a respeito desse público, e somente as pesquisas que a gente tem acesso não servem. A gente precisa mergulhar muito bem nesse mercado para entender quais são os desejos dessa população. E mais importante que isso é considerar quem eles foram, né? Quem são os novos 60 a mais, o que eles fizeram de transformações no mundo. Se a gente voltar a 1955, 1960, por aí, quando essas pessoas que a gente está falando agora tinham lá seus 15 anos, 20 anos de idade, vamos tentar entender o que estava acontecendo naquela época. Era plena evolução do cinema no final da pós-guerra, né? A gente chama os baby boomers, né? Os nascidos depois da Segunda Guerra, mas mais importante que ter nascido é o que eles viveram na adolescência, que é um momento marcante, naquele momento. Foi o nascimento do rock and roll, agora já estreou um filme do Elvis Presley, contando um pouco da história dele ali. A gente vai ver também como é que foi esse começo. Elvis Presley é considerado, junto com Chuck Berry, né, os pais do rock and roll. E o rock and roll chegou no Brasil, se espalhou pelo mundo nessa época, na época que essas pessoas eram adolescentes, e se espalhou pelo cinema, o cinema que era a internet da época, né? As pessoas iam para o cinema assistir 3 filmes do Elvis Presley por ano. Ele produzia, durante 10 anos, ele produziu 3 filmes por ano. Ouvir rock and roll, ouvir novos comportamentos, isso impactou na atitude, no comportamento e nos desejos dessa população. Então, por isso que eles são tão diferentes dos nossos 60 a mais de 20 anos atrás, e a gente está aprendendo muito ainda sobre eles. Martin, não posso deixar de te perguntar sobre a questão da geração 60 a mais e a internet. Como é que está acontecendo essa relação no teu entendimento? Bom, nós fizemos uma pesquisa em 2016, em Porto Alegre, junto com a Segmento Pesquisa, foi uma pesquisa nacional, e a gente já identificou, lá em 2016, assim, um crescimento dessa população. Na época eram 3,5 milhões de perfis ativos no Facebook. Hoje são 14 milhões de perfis ativos. Então, a gente teve um crescimento tremendo nesse momento das pessoas. E já se percebia que, através da tela pequena é essa aqui, a tela de 6 polegadas, né? Hoje a tela padrão de smartphone no Brasil é de 5,5 a 6 polegadas. Através da tela pequena e do touch, não do mouse, diferente do mouse, que essa população começou a entrar mais na internet. Então, para eles, internet também é o smartphone. Martin, muito obrigado pela tua presença no De Bem com a Vida, sempre absolutamente esclarecedora. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade.